Olá, Carol, tudo bem? Oi, tudo bem? Aqui é sábado, dia 25 de maio de 2024, às 10h19 da manhã. Eu tô em Sydney, na Austrália. E você, onde você tá? Eu estou em Guararema, interior de São Paulo. Aqui é dia 24 de 5 de 2024, são 9h19, 9h20 da noite. Legal, legal. É, Bom, eu já te dei uma prévia de como a entrevista acontece e normalmente eu deixo para falar de onde eu conheço a pessoa no final, às vezes eu esqueço. No seu caso, vai ser impossível, então eu já vou falar agora. A Carol foi minha vizinha, né, em Guararema. Eu conheci ela quando eu tinha 8 anos. Eu fui morar com meu pai lá, eu tinha 9, e a gente morava uma do lado da outra. A gente foi para a mesma escola, a gente fez teatro junto, fez ginástica olímpica junto, ia para o clube junto, fazia muita coisa junto. A gente era criança, né? Eu tinha 9 anos, então a gente brigava bastante. Mas eu acho que eu tenho muito, hoje eu vejo, né, a influência positiva da Carol na minha vida e como foi bom e como as brigas foram boas também para definir a pessoa que eu sou, né? Eu acho que eu tenho muito a aprender com os outros e a Carol foi uma pessoa que eu aprendi muito. Vou falar mais no final, tá bom demais para introdução. Vamos começar com a nossa entrevista. Me fala um pouco de você, como você definiria a Carolina Longo Pinheiro? É, eu sou uma pessoa bem, como que se diz, adaptável, né? Eu me adapto a várias situações, então, mesmo que tiver ruim, eu jogo sempre para cima, procuro sempre ver o lado bom. Então, isso eu vejo que é uma qualidade bacana minha. Tenho muitos defeitos, como muitas pessoas, teimosia, nervosismo, eu sou extremamente, sabe, sem paciência. Tenho várias outras, né? Mas eu acredito que eu seja bem adaptável, né? Eu gosto muito de, como é que fala? Eu sempre, é o que eu falei, né? Eu sempre procuro, né, levantar e ver o lado bom das coisas. Eu evito muito ser pessimista, porque eu sei, depois de muito aprendizado, né, acho que isso vem com a idade, depois de muito aprender, eu sei que o pessimismo e você ficar pensando coisas ruins não te atraem nada bom. Então, eu tenho sempre esse lado de procurar sempre o melhor, tanto nas pessoas como nas situações da vida, né, corriqueira. Eu acho que é isso. Com certeza. E na verdade, até estava pensando, né, devia explorar um pouco isso em você. Eu acho que você sempre foi uma pessoa muito positiva desde criança. Eu acho que isso é uma prova de sabedoria e uma ótima forma da gente viver, sabe? Demorou um pouco para mim aprender aquilo. Queria ter aprendido antes. Ah, me fala um E pouco. assim, quando a gente É, é mais novo ainda, a gente ainda pensa muita coisa pelo lado ruim, né? Então, tudo que alguém faz, às vezes a gente acha que é por conta da gente, e a maioria das é, vezes nem é. A com gente certeza, passa um pouquinho para descobrir isso, mas com o tempo, a idade, né? Tudo é sabedoria. com certeza. E me fala um pouco da sua história, onde você nasceu, cresceu, como foi sua infância? Eu nasci em São Paulo, né? Eu vim, meu pai e minha mãe trabalhavam lá em São Paulo, e aí minha casa lá tinha sido assaltada algumas vezes, né? E minha mãe ficava com 4 filhos, né? Que eu sou a caçula. E meu pai não queria isso. E tinha um amigo no trabalho dele que a família inteira era daqui de Guararema. E ele perguntou para meu pai se ele conhecia, né? Aí meu pai falou que não e veio para cá e se apaixonou pela cidade. Aí comprou a casa aqui e é a que a gente mora desde então. Eu vim para cá com 3 anos e meio, eu tinha praticamente um bebê, mas tem coisas ainda lá de São Paulo que eu não lembro. De São Paulo eu só lembro da escada, acho, da casa que eu tinha, não lembro mais de nada. E o resto de toda a minha recordação de infância, de tudo é aqui. E eu sempre agradeço muito os meus pais terem feito isso, né? Porque eu tenho muitos amigos, principalmente da época do trabalho do meu pai, que ficou assim, como a gente chama de primos, né? A gente ficou como sendo primo e não é, e eu vejo a infância que eles tiveram e a infância que eu tive, né? É totalmente diferente aqui no interior. Então, para mim foi uma infância muito boa, assim, de brincar na rua, de não ver perigo de nada, sabe? De você ter a liberdade, estou indo na casa da vizinha, e você ir a pé, e você voltar. Uma coisa, uma recordação muito bacana, principalmente no nosso bairro aqui, que foi bem tranquilo e bem gostoso.
Legal, legal. E me fala um pouco dos seus pais. Como você definiria seu pai em 3 palavras e sua mãe também em 3 palavras? Ah, 3 adjetivos. os meus pais, eles, você conhece, né, também tão bem, eles são muito paisões, né, vamos falar assim. O meu pai, eu vou definir nas 3 palavras, senão a gente fica falando várias vezes, né? O meu pai, eu defino ele como proteção, é muito protetor, cuidado, tem um cuidado com todos, todos mesmo da família, o que precisar, ele sempre está ali. E acolhimento, né? Então, é isso. O que precisa, ele já acolhe todo mundo, então ele realmente é o patriarca, é aquele patriarca raiz, como a gente pode dizer, né? A minha mãe, a minha mãe, ela tem, assim, é um carinho, né? Aquele carinho de mãe mesmo, que vai fazer de tudo para o filho, a proteção também, ela tem carinho, proteção, e óbvio, né? Os dois é o amor, mas eu quis pensar numa outra coisa sem falar do amor, mas o amor com certeza está presente no meu pai e na minha mãe, com certeza. E minha mãe, ela tem a terceira qualidade, assim, que eu vejo em 3 palavras, é ensinamento. Eu aprendi muito com a minha mãe, porque meu pai, principalmente na infância, né? Meu pai trabalhava muito, e a gente ficava o dia inteiro com a minha mãe, então eu via meu pai praticamente só à noite, né? Então, tudo que foi de ensinamento, que eu aprendi a maioria das coisas, foi através da minha mãe, né? Da chinela dela. Mentira, brincadeira, mas é mais ou menos isso, vai. É. Olha, vou ter que falar um pouco da sua mãe também, porque eu tenho muito carinho por ela. Ela realmente foi uma pessoa muito marcante na minha vida, para mim, é parte da minha família também. Ela sempre foi muito carinhosa, assim, foi, sabe, uma pessoa que sempre me acolheu muito. E eu também acho ela muita sabedoria, muito guerreira, muito otimista. Eu acho ela um exemplo de vida e eu acho que você teve muita sorte mesmo com a sua mãe, sabe? Lembra, minha mãe, ela levava às Muito. vezes a gente na escola, e se tivesse briga na frente da escola, ela descia o carro e ia É, apartar a ela vai briga de quem lá, ela põe ordem fosse no e tal, caos, ela faz acontecer. Não, muito minha mãe legal era mesmo. terrível. Não, mas terrível no lado Sim, bom, no ela era sentido um Robin bom, Hood no sentido feminino. Hã? terrível no sentido de protetora, sabe? Sim, Aquela sim, leoa. é bom, ela tem uma presença bem marcante. Me conta também uma memória marcante, né? Pode ser da sua infância, da adolescência, pode ser mais de uma memória também. Nossa, eu tenho várias memórias marcantes, assim, da minha infância, né? Eu lembro que você também estava presente. A gente teve uma infância tão bacana que juntava assim 40 crianças aqui na rua. Ah, vamos brincar de bando. Juntava 3 casas, uma do lado da outra. Lembra? A sua, a minha e a da Alice aqui do lado. E aí a gente realmente tinha umas 40 crianças, juntava. Isso para mim recorda demais. A pracinha, que a gente vivia na pracinha brincando. Eu tenho recordação do morrão que minha mãe detestava. Não sei se chegou aí, porque você sempre foi muito mais comportada do que eu sempre fui muito moleca. E juntava, principalmente meus irmãos, né? E a gente ia no morrão aqui na frente, lá eles tiravam areia, então ficava aquela montanha de areia vermelha. E era super perigoso. E a gente subia pelo cantinho do morro e, puf, mergulhava na areia. Eu voltava inteirinha vermelha. Essa Minha aí eu não mãe, fui, nossa, não. minha mãe queria matar a gente. Então, eu tenho muita recordação da minha infância aqui no bairro, principalmente, né? Na sua casa, que a gente passava o dia inteiro lá no. Lembra que tinha um quartinho lá de brinquedo? Era o dia É, inteiro ali a gente era brincando. gostoso. Na casa da Cíntia. Nossa, ali também tinha o parquinho, às vezes a mãe dela, raramente, mas a mãe dela estava fazendo alguma coisa na escolinha mesmo e a gente ficava no palco brincando, dançando. Eu tenho muita recordação da minha infância. Legal, legal. E uma memória engraçada? Memória engraçada. Nossa, eu tenho uma memória engraçada. Eu tenho uma da escola, que era novinha do Ivan Brasil. A gente, eu não sei se você se recorda, acho que foi a professora de educação artística, acho que era a Márcia, a mãe da Tami, se eu não me engano. Ela levou tudo jornal, tal, pediu para a gente fazer aquelas máscaras de papel machê, sabe? Ensinou a gente a fazer, era como se fosse uma carranca, né? E a gente fazia as máscaras, tal. E eu lembro, isso foi, nossa, era muito recente, acho que a gente estava na quarta série, terceira ou quarta série. E aí a gente fazendo a carranca e tal, essa recordação me veio muito clara, assim.
Eu lembro que a molecada que a gente sempre fazia bullying, né? Naquela época era super comum fazer bullying uns com os outros, né? E E aí aí ficava fizeram a mais máscara. forte, sem frescura. É, é, Era uma forma de fortalecer, sem frescura, né? Aprende, aprende que os outros isso. vão te zoar na vida mesmo. E aí fizeram lá as máscaras e o pessoal virou e falou lá para um aluno, acho que era o Valdivino, no Valdevino, não lembro direito. Ah, oh, Valdevino, tira sua máscara e tal. E ele, coitado, ele tava sem máscara, né? O Valdevino nem precisa fazer a máscara, gente. Isso eu lembro, não sei se você lembra. Mas era zoeira. Aí um começou a zoar com o outro disso, sabe? Mas foi uma das memórias engraçadas que eu tenho, que foi marcante. Lá na escola também, a da loira do banheiro. Eu lembro que juntou lá umas meninas, aí chegou uma época que tinha a loira do banheiro, falaram que era uma noiva, né, que ficava escondida no banheiro e tal. Uma E eu aparição, não né? Uma lembro com coisa quem que foi. meio espírita, né? Que eles falavam que E eu o não pessoal tinha lembro medo. com quem que foi que juntou. A meninada tinha medo de ir no banheiro sozinha. Aí juntou não sei quem. E aí eu lembro que alguém entrou no banheiro, ai, levou um susto, saiu todo mundo gritando, ai, teve uma que saiu levantando as calças, assim, gente, foi muito engraçado. E aí eu tenho outras mais, mas essas aqui, pelo menos, foi lá da nossa escola, né, da nossa juventude. Foi muito bom, muito Legal. marcante. E, e você também fez parte de um grupo de teatro, né? Que eu também fiz parte. Me fala um pouco dessa experiência e se você acha que ela teve alguma influência na sua vida, na sua escolha de profissão, no geral. Cara, o teatro foi muito bacana para mim. Eu adorava, na verdade, né? Porque eu sempre tive muita dificuldade em. Eu nunca fui uma pessoa introvertida, eu sempre fui extrovertida. Porém, eu para falar em público, para falar com pessoas, eu sempre, para ler, eu não sei se você lembra, eu tinha muita dificuldade em ler na aula. E às vezes as pessoas achavam que não é que você não sabia ler, mas não é isso. Você ficava nervosa, eu não, sabe quando gaguejava e não lia? E o teatro me ajudou muito com isso, porque foi uma barreira, né, que eu quebrei, por mais que a gente decorava as coisas e tal, mas para falar, eu acho que acredito que na peça que a gente fez, a gente não falava, a gente dançava. Eu nunca tive problema em me apresentar para as pessoas sem eu ter que falar, né? Ou dançar, coreografia, eu ia com o pé nas costas. Esse nunca foi muito meu problema. Mas depois ainda, mesmo depois que você saiu, eu continuei no teatro. E aí eu teve uma peça que eu fui a protagonista, né? Eu e o Pluft, que era o Chiquinho. A gente foi os dois protagonistas. E eu falava a peça inteira. Então isso foi um quebra-barreira para mim. E ajudou com certeza na minha vida, né? E em alguns momentos da minha profissão, porque chegou uma época que eu trabalhava na prefeitura e eu normalmente organizava eventos aqui, né? E aí eu tinha que palestrar, explicar o evento para todos os que iam trabalhar no evento, desde o pessoal da faxina até o da organização, então ficava aquele auditório e eu tinha que falar. Então isso daí foi realmente uma ajuda enorme para mim para levar para a vida, né? Legal, legal. E me fala um pouco da sua carreira, o que você faz hoje? Eu sou arquiteta, eu faço, né, eu trabalho com projetos, eu tenho, como eu falei para você, eu sou muito irritada, né? Eu tenho uma dificuldade de eu segurar o meu. Eu sou impaciente, então, para eu ter paciência, eu tenho uma certa dificuldade. Então, na arquitetura, por muito tempo, eu fui mais para o lado técnico, assim, eu fazia projetos industriais, de bombeiro, CETESB, coisas que eu não tinha que conversar muito com pessoas, era seguir a lei, a legislação, e não adiantava chorar, ninguém reclamar, porque tinha que fazer pela legislação, entendeu? Então, eu sempre fui por esse lado, evitando um pouco aquelas situações de projetos residenciais que você tem que atender, aí você faz um desenho, vai o cliente, eu não quero que você modifica, 500 vezes você explica e não entende, sabe esse ponto? Então, por um grande tempo da minha vida, eu segui o caminho mais pela área, uma técnica que não tinha como discutir, mais industrial. Agora que eu estou retomando, que eu tenho um pouco mais de paciência, mais sabedoria, né?
que aí eu estou retomando o meu projeto residencial, eu explico, tal, converso com o proprietário. Hoje em dia eu tenho um pouco mais de paciência, mas logo que eu me formei, eu realmente não tinha. Mas eu faço isso hoje. Eu trabalho com arquitetura, faço projetos, aprovação na prefeitura, e também eu ajudo, né? Eu tenho parcerias que tem gente que ela não consegue fazer, por exemplo, tem uma designer que ela tem muita dificuldade em fazer o desenho técnico. Então, ela faz o projeto e ela não sabe desenhar e aprimorar o desenho, né? Então, eu faço para ela essa parte técnica. Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando que você se irrita fácil. Eu nunca vi isso em você. Eu sempre achei você tão calma. Eu estou aqui me questionando. Será que eu irritava a Carol e ela tentava se segurar? Será que de repente eu não Eu não sei se irritava você a lembra, Carol? o pessoal na sala de aula, os meninos juntavam, me irritavam, porque eu saía querendo dar porrada em todo mundo. Você não lembra disso? Ah, mas pô, mas aí se eu até acho justificável, né? Sei lá. Espero que eu não tenha te irritado muito, Não, porque porque eu a não vejo maioria assim. das meninas não se importavam ou ficava triste e tal. Eu já partia para cima, então eles gostavam de me provocar justamente para isso. Mas eu não vejo esse lado em você. Eu achava assim, você só estava se defendendo. Não sei, não sei se talvez eu seja um pouco parecida, não sei. Na minha cabeça, você é super calma. Não, não sou, não. E já demorei bastante para conseguir controlar Ah, minha entendi, irritabilidade. entendi. E, e, e como você escolheu sua profissão? Quais as pessoas que você acha que te influenciaram na sua escolha? Então, na verdade, assim, eu não, deve ter algumas pessoas no caminho, mas eu fui mais pelo que eu gostava, principalmente na escola, né? Eu sempre gostei muito de artes, né? De educação artística, até da geometria eu gostava. Então, eu fui mais pelo lado que eu gostava. Eu sempre gostei muito de ir nos lugares e olhar, nossa, se aqui tivesse isso, sabe? Você imaginar uma casa diferente, um lugar diferente. Então, eu sempre gostei muito disso. Eu não me recordo uma pessoa específica, né? Porque ninguém aqui próximo de mim é dessa área, ninguém foi, né? Ninguém é arquiteto. Meu pai é engenheiro, mas era uma situação totalmente diferente, trabalhava com hidrelétrica, não tinha muito a ver, né? E eu acho que foi assim, eu realmente decidi pelas coisas que eu gostava. Eu gostava muito de desenhar, então eu fui pelo lado da criação. Eu gostava muito de criar, inventar coisa, e isso vai até hoje. Eu vejo uma madeirinha, eu sou muito de pôr a mão na massa, vou invento as coisas aqui, faço um Hum, armáriozinho, faço isso com os pedaços que tem aqui. E eu fui pelo que eu gostava mesmo de fazer. legal, legal. E uma pessoa que você admira e por quê? Eu não tenho uma pessoa específica que eu admiro. Eu admiro algumas qualidades em algumas pessoas. Vou dar o exemplo, por exemplo, da minha irmã, a Vanessa. Ela tem uma qualidade ela tem uma caridade que não importa o que a pessoa faça, ela vai continuar ajudando, ela vai continuar fazendo a caridade da maneira que ela acha correta. Às vezes eu virava para ela e falava assim: mas a pessoa está te fazendo de besta, para ela. O meu papel eu estou fazendo. Se ela está me fazendo de o problema vai ser dela. E continuava ajudando, sabe? Por exemplo, a Érica, nossa amiga. Eu admiro muito a força de vontade que ela teve de seguir a carreira dela pelas situações da vida dela. Por exemplo, normalmente quando a gente tem lá uma família, ela tem 3 filhos, né? E ela ela arrumou um jeito de cuidar dos 3 filhos, fazer pós, fazer não sei o quê, abrir lá o escritório dela, lá o consultório dela e tudo mais, e segue estudando, segue aprimorando, segue. Isso para mim é super admirável. Então tem outras milhares de pessoas, amigas minhas aqui que sozinha no mundo, não tem pai, não tem mãe, cria filho, cria, sabe? Então são qualidades específicas de cada um que eu tento trazer para mim. Mas eu não tenho assim uma pessoa que eu admiro, uma única. Cada um com a sua qualidade tem para mim, principalmente os mais próximos, tem a sua parcela para mim. Legal, legal. E uma pessoa que você tem gratidão e por quê?
Ah, meu pai, eu tenho muita gratidão por tudo, né? Meu pai, várias coisas que me ensinou na vida, tudo dele, né? O que a gente precisa, é meu pai que ajuda, ele se vira, se eu quero fazer alguma coisa, pai, queria fazer isso, a gente dá um jeito, sabe? Ele sempre tenta fazer uma maneira, mesmo que não consiga, ele arranja uma maneira de ajudar, de... Eu tenho muita gratidão. Eu tô aqui na casa deles, depois que eu voltei lá dos Estados Unidos, estou aqui, ainda não consegui sair, e aqui para ele, ele fala, fica aí o tempo que quiser, morar pro resto da vida aqui, não tem problema. Então, eu tenho muita gratidão por isso. Legal, legal. E alguma coisa que você gostaria de ter feito diferente na vida? Tenho sim. Eu fui morar fora, né? E eu Com quantos anos você gostaria tinha? muito. Quantos anos você tinha? Fala um pouquinho mais dessa experiência. O que que você foi fazer? Quanto tempo ficou? Então, na verdade, eu já tinha meus 38 anos já, né? E eu estava aqui no Brasil, aí começou a entrar na crise, né? Foi na época, acho que foi a Dilma que estava como presidente, o Brasil estava bem ruim. Eu estava trabalhando numa empresa que fazia projetos industriais e eu tinha sido a última a entrar e por rescisão contratual fui a primeira a sair, né? Que para a empresa ia ser mais barato. E aí eu fiquei um tempão sem conseguir trabalhar, né? Vivendo da rescisão do trabalho. E aí eu parei e pensei, eu falei, eu quero sair um pouco do Brasil. O Brasil não está dando. Sabe quando você patinava e nada funcionava, nada ia para frente? E aí eu fui. Tinha um amigo aqui do Brasil, falou, eu vou também, vamos embora e a gente se vira. E ele queria, porque queria ir para Orlando. Eu tenho muitos amigos lá, mas eu queria ir para Califórnia, que eu tinha um outro amigo que falou, vem para cá. E esse que ia comigo falou, não, se não for para Orlando eu não vou, porque eu quero ir para Orlando. Eu falei, então vamos para Orlando, eu quero sair daqui, quero ter uma experiência fora, né? E aí fui. Tanto é que ele ficou 2 meses lá, ele voltou, esse meu amigo, e eu continuei, fiquei 2 anos e meio, e só retornei realmente por conta de visto, né? Que eu estava como turista e eu fui estendendo meu visto de turista e eu tentei trocar para estudante, fiz matrícula e tudo, né? Só que nesse tempo que eu estava lá, entrou o Trump, né, que era o presidente o anterior, e ele não queria imigrante no país. Então, que a cartinha que eu recebi, eles demoraram para analisar tudo, mas a carta que eu recebi era que eles não queriam, eles não estavam mais fazendo a troca de visto, a pessoa estando no país. Então, eu tinha que sair, trocar o meu visto fora e voltar com o visto correto. E aí eu já estava lá 2 anos e meio, aproveitei para vir para cá, né? E aí veio pandemia, veio tudo e acabei ficando aqui, porque a minha ideia era retornar para lá, porque realmente eu me achei. Foi uma coisa, uma qualidade de vida. Eu trabalhava muito mais lá do que aqui no Brasil, mas foi uma qualidade de vida que é realmente diferente do primeiro mundo para o terceiro mundo, não tem nem comparação. Foi nisso que você queria ter feito alguma coisa diferente? Você, de repente, teria Isso que eu ficado queria ter lá? feito Porque diferente, ninguém verdade. sabia Você da me recordou a pandemia. pergunta. Eu Eu voltei. queria, na verdade, Desculpa. o que eu queria ter feito diferente era ter ido mais cedo, sabe, mais jovem. Sei lá, logo depois que eu tivesse me formado, já ter Ah, ido. entendi. Eu acho que eu teria aproveitado muito mais, a minha vida seria outra, eu teria aproveitado totalmente diferente lá, né? Porque Sim, por mais que eu sim, aproveitei, eu trabalhei bastante, eu fiz muita coisa, mas é com um pensamento, uma vida totalmente diferente de quando você é mais jovem, né? Então, isso eu entendi, gostaria de ter feito diferente. Se eu soubesse como que era, eu já teria ido antes. entendi. E algum sonho realizado ou que você ainda quer realizar? Então, um dos sonhos era esse, né? Era ir morar fora, ter uma experiência fora do Brasil, que eu realizei, né? Mas eu gostaria de voltar. Então, isso seria uma situação a realizar. Eu gostaria de voltar e morar lá, tentar realmente ficar certinha, né? E vir para o Brasil só para visita. Entendi. Depois da entrevista a gente conversa sobre, né? Quem sabe você pensa um pouco na Austrália, né? É, pode ser. E, e a gente tem que terminar essa entrevista. Eu tô falando demais. Eu tô inserindo perguntas no caminho, porque eu tô ficando tão curiosa aqui com as coisas que você está falando. Mas tudo bem, deixa eu correr aqui, tem mais 3 perguntas. Algum conselho que você daria para Carol de 10 anos? A Carol de 10 anos, na verdade, eu aproveitei bastante a minha vida, né, a minha infância. Mas eu acho que era se
como é que fala? Se cobrar menos, né? Porque por mais que eu sempre aproveitei, sempre brinquei, sempre não sei o quê, mas eu sempre quis fazer as coisas certinha. Então, se cobrar menos, eu acho que foi isso que uma das coisas que eu falaria, né? Aproveita bastante, porque você vai ter muita coisa para rolar quando ficar mais velha. Com certeza. E para Thaís de 10 anos, algum conselho? Para a Thaís de 10 anos, eu lembro, como eu falei, né? Eu lembro que você era mais comportadinha, mais tímida, né? Então, era ter se soltado mais, ter aproveitado mais a vida, a Legal. infância, na verdade. Com certeza, eu gostaria também de dar esse conselho para Thaís de 10 É, anos. E um conselho que você daria para Thaís hoje? a Thaís, hoje, eu acho que eu vou dar o conselho que eu estou tentando seguir, né? Seguir mais por uma crença, uma religião, né? Você trazer coisas boas para sua vida, porque isso realmente melhora, flui melhor. E você que tem filhos, né? Tentar colocar isso para eles, que seja qualquer religião, qualquer crença que acredite, porque isso traz um certo freio, eu acho, sabe? Caso pense em algo ruim. Eu acho que o mundo está do jeito que está e cada vez piorando, eu acho que é por falta, sabe? Falta de uma crença de algo, de um ensinamento, de um controle, né? E todo mundo pode fazer o que quer e não é bem assim, né? A convivência entre as pessoas tem que ter alguns limites. Com Eu acho que seria certeza. isso. Com certeza, com certeza. Na verdade, eu sou evangélica, né? Desde os 20, eu vou na igreja, tentava levar os meninos, mas agora eles estão adolescentes, não vão, né? Mas de vez em quando eu falo um pouquinho para eles e oro por É, eles e espero, né, que eles tenham, porque realmente eu acho que a fé mudou minha vida de várias formas, sabe? E com certeza eu sei que hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz e quando eu vou na igreja, não sei, me dá uma sensação de paz, de felicidade, que é meio então, inexplicável. é isso que eu acho importante. Eu também sempre fui, minha família sempre foi, mas quando a gente é mais jovem, a gente não pensa nisso como uma coisa principal, né, para gente. E É. realmente é, porque quando você não acredita ou não vê nada, você não tem uma coisa, vamos se dizer, quando acontece alguns problemas, você não olha a parte boa da situação, sabe? Você sempre olha, aquilo acabou, que não sei o quê. Então, isso também é uma parte energética. Eu acredito muito na energia, Sim, na atração da gente, né? com Então, eu acho que certeza, a crença, a parte de você acreditar em algo melhor, você tentar ser melhor, é super importante. com certeza. Bom, é isso. Chegamos ao fim da nossa entrevista. Quero te agradecer, agradecer pela sua amizade todos esses anos. Eu acho que eu fui embora de Guararema com 13 anos, né? E não tem como, né? A gente vai se distanciando dos amigos. Mas eu achei interessante que depois dos 20, sei lá, 25, do nada, às vezes eu sonhava com você. Aí depois de 2 anos eu sonhava com você, sabe? Umas coisas assim. E toda vez que eu sonhava com você era um sonho tão bom, era uma coisa tão gostosa. Que aí é engraçado, mas foi através dos sonhos que eu comecei a perceber a influência boa que você teve na minha vida, a amiga boa que você é, sabe? Ai, E obrigada. tem Eu muita fico muito gratidão mesmo. contente, porque eu não tinha É, essa, eu não sabia disso, não, mas eu tô eu bem sei, eu contente com percebo que as isso. pessoas não sabem, eu acho muito estranho isso, por isso que eu gosto de entrevistar e de falar, eu acho tão importante a gente falar, sabe? Porque às vezes as pessoas não sabem mesmo. Então, quero te agradecer. Deixa eu desligar esse vídeo, deve estar ficando muito grande essa entrevista. Tá Depois bom, eu eu que falo com você agradeço, viu? pessoalmente. Obrigada, Já já e te eu ligo no também sempre WhatsApp estou para a gente terminar. aqui, Ah, sempre estou aqui. Eu também lembro muito, tenho muita recordação boa da nossa infância, como você disse, as briguinhas e tudo mais, mas tudo tá dentro do meu coração, valeu muito. com certeza, que bom, que bom. Então tá bom. Boa noite para você no Brasil, Beijo, Carol. boa Beijo. noite. Tchau. Tchau, tchau.